O que eu vou te mostrar agora está escondido à vista de todos na sua Bíblia, mas a religião tradicional evitou que você entendesse isso por 2000 anos. Jesus disse algo que soaria como a maior das blasfêmias se não tivesse saído da boca dele: vós sois deuses. Mas cuidado! Se você acha que isso é um elogio ou um superpoder, você está correndo um risco espiritual imenso. Existe um motivo sombrio pelo qual Jesus citou o Salmo 82 enquanto seguravam pedras para matá-lo. Se você ignorar o que esse versículo realmente exige de você, você pode estar vivendo uma mentira perigosa. Fique comigo, porque o que vamos revelar aqui vai desestabilizar tudo o que você achava que sabia sobre. Jesus não falou isso em um sussurro, mas no meio de um linchamento iminente. João 10:34 é a passagem que muitos líderes pulam porque ela quebra a hierarquia rígida entre o sagrado e o humano. A maioria dos fiéis passa a vida inteira lendo a Bíblia sem enxergar a bomba atômica teológica escondida nesse versículo. É uma porta que, uma vez aberta, não permite que você volte a se sentir apenas uma vítima do destino. Imagine o cenário: inverno, o monte do templo cercado de tensão e um grupo de líderes religiosos prontos para execução. Eles não queriam parábolas, queriam uma confissão para justificar o sangue. Jesus não recua nem suaviza o discurso para salvar a própria pele, ele dobra a aposta. Ao citar que homens são deuses, ele transforma o tribunal deles em um espelho que reflete a própria hipocrisia da multidão. Para os judeus da época, afirmar divindade era o crime supremo, punível com a morte imediata por apedrejamento. O ar estava pesado com o som das pedras sendo recolhidas do chão frio do templo. O que ninguém esperava era que Jesus usasse a própria lei deles, a escritura que eles tanto defendiam, para provar que a divindade estava mais perto do homem do que eles ousavam admitir. Este é um dos salmos mais curtos e, curiosamente, um dos menos pregados nos púlpitos modernos. Ele descreve uma cena perturbadora: Deus em pé, no meio de uma congregação de outros deuses. A palavra hebraica usada é Elohim, a mesma para o Deus Criador, mas aqui aplicada a seres que podem falhar e morrer. Por que Jesus escolheria justamente esse texto para se defender de uma acusação de morte? Estudiosos debatem há séculos se esses deuses do Salmo 82 são anjos rebeldes ou líderes humanos poderosos. A verdade é que, na mentalidade antiga, essa distinção quase não existia. O poder era sempre uma delegação divina. Seja qual for a interpretação, a mensagem é clara: existe uma autoridade que foi entregue a você. O problema não é a falta de poder, mas o que você escolheu fazer com o acesso que recebeu. Deus não aparece no Salmo 82 para elogiar os deuses, mas para emitir um veredito de condenação por negligência. Eles carregavam o título divino, mas caminhavam na escuridão, permitindo que os pobres fossem esmagados. Jesus está dizendo à multidão: vocês me chamam de blasfemo, mas vocês são os Elohim que falharam. O título de Deus aqui não é um troféu, é uma acusação de que os alicerces da terra estão tremendo por sua causa. Ser criado à imagem de Deus, Imago Dei, não significa ser o Criador, mas agir como sua estátua funcional na terra. No mundo antigo, a imagem de um rei representava sua presença e autoridade onde ele não estava. Nós somos o ponto de encontro entre o céu e a terra, o espelho que deveria refletir a luz para os necessitados. Quando o espelho se vira para si mesmo, ele deixa de cumprir sua única função e se torna apenas vidro vazio. Jesus faz um desafio direto: se eu não faço as obras de meu Pai, não acreditem em mim. Ele tira o foco do título teológico e coloca a lupa sobre o resultado prático das ações. A divindade em nós não é validada por orações bonitas ou conhecimento bíblico, mas pela forma como tratamos quem não pode nos dar nada em troca. Se sua espiritualidade não produz justiça, ela é apenas um barulho sem sentido. Dizer vós sois deuses é o maior aviso de perigo da Bíblia, pois remove qualquer desculpa para a omissão humana. Se você carrega o nome de Deus, você é responsável pela escuridão ao seu redor. O Salmo 82 termina com uma sentença de morte: morrereis como homens. Isso significa que o potencial divino que você carrega pode ser desperdiçado, e você terminará a vida sem nunca ter sido quem nasceu para ser. O silêncio que tomou conta do templo após a fala de Jesus não foi de concordância, mas de choque absoluto. Eles foram lembrados de sua origem nobre no exato momento em que agiam de forma vil e assassina. Agora, essa mesma pergunta ecoa para você: o que você está fazendo com a semente divina que carrega? Você está usando sua influência para iluminar o mundo ou apenas para segurar pedras contra o que você não entende? Jesus não resolveu o mistério para a multidão, ele o deixou em aberto. Ao plantar essa pergunta no texto sagrado, ele garantiu que ela ecoasse por 2000 anos até chegar aos seus ouvidos hoje. Aquele silêncio no templo não foi um vazio, mas o peso de uma verdade que ninguém queria carregar. Ele recorreu à única passagem que estende o título de Elohim aos homens,
transformando o momento de execução em um chamado de despertar. A maioria busca o divino como uma fuga ou um superpoder, mas Jesus apresenta a identidade divina como um fardo de responsabilidade. Ser chamado de Deus pelas Escrituras não é um presente, é um veredito sobre como você usa sua existência. O Salmo 82 não avalia se sua doutrina é impecável, mas sim quem você nota quando caminha pela rua. O título é inútil se o trabalho de justiça estiver ausente, e é por isso que essa verdade é tão evitada pela religião de aparências. Essa questão não termina quando você fecha este vídeo, ela te persegue nas escolhas comuns de uma terça-feira qualquer. Ela está presente no destino da sua atenção, no uso dos seus recursos e na forma como você protege os vulneráveis. A partir de agora, cada interação humana é um teste do que você realmente produz com o que carrega. Você não pode mais ignorar que a distância entre o humano e o divino é, na verdade, a medida da sua própria ação no mundo.